Seja bem-vinda a mais um Vestir Intencional. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo e a vestir de fato aquele estilo que só você tem, sem regrinhas genéricas que você nem sabe de onde veio e seguindo o que de fato faz sentido para você, para sua realidade, para o seu caso. O tema de hoje é: quanto mais melhor? Será que isso é verdade? Se você acredita nisso ou se você acha que isso não é verdade, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E me conta como que vocês estão hoje. Estão bem nesse sabadão? Como que vocês estão se sentindo? Quem tá no Insta, YouTube, porque hoje a gente vai compartilhar a tela, então venham. Tudo bem, Patrícia? Obrigada. Como que você tá? Hoje a gente então vai falar dessa história da quantidade das peças que muitas pessoas ainda acreditam que é importante ter muito. Aquela coisa, né? O closet da Carrie do Sex and the City, que entra e tem milhares de peças e, portanto, várias opções. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Por que ter tantas peças é contraprodutivo? Se você me acompanha há um tempo, você já sabe que a resposta para essa pergunta da live de hoje é não. Quanto mais peças, pior, na verdade. Então, eu já vou abrir essa nossa conversa pensando, então, por que ter tantas peças é contraprodutivo? Por vários e vários motivos. Quando você tem muitas coisas para escolher, muitas escolhas para fazer, você se sente meio paralisado. Então, quanto mais opções você tem, pior é para você filtrar. Esse talvez seja um dos motivos pelos quais a lei de Pareto, ela também se aplica ao seu armário. O princípio de Pareto é aquele princípio que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Isso se aplica a várias áreas na vida, mas no guarda-roupa também. A gente usa 20% do nosso armário em 80% do tempo. Isso acontece por vários motivos, mas principalmente porque quando você tem muita coisa ali, você vai porque é mais fácil e cada vez menos tempo a gente tem disponível, né? Mesmo com essa história de o lockdown, as pessoas começaram um ano atrás os primeiros isolamentos pensando, não, 2 semanas, eu vou ler um livro, eu vou ver um negócio que eu nunca tenho tempo, eu vou estudar aquilo que eu sempre fiquei adiando, eu vou dormir, ou não sei o que, e não sei o que lá, e não, a demanda ela continua. Quem tem filho tá lá com os filhos para cuidar dentro de casa, quando não cuidava antes. Quem não tem filhos está descobrindo uma série de coisas que gostaria de fazer e também se deixa paralisado e acaba não fazendo aquilo que quer fazer. Então, com o nosso armário também passa por isso. A gente abre o guarda-roupa e tem tanta roupa ali que você não sabe o que você vai pôr primeiro. Você não consegue filtrar aquilo que faz sentido para você. E não é nenhuma dificuldade boa no sentido de, puta, eu tenho tantas opções boas que eu não sei qual que eu vou escolher primeiro. Porque se fosse esse tipo de dificuldade, você poderia, uma vez que você filtrou o seu estilo e deixa no armário que faz sentido para você, aí você inverte a dificuldade da escolha, você sabe que de qualquer forma vai dar certo em alguma medida aquilo que você escolher. Mas quando você tem um armário que só é cheio, que só tem quantidade de peças, que não tem muito essa questão do filtro, fica muito mais difícil de você escolher intencionalmente aquilo que vai atender a sua necessidade de estilo e do seu dia. Aí tem outros pontos que além do tempo e da energia que você perde, do esgotamento que isso traz, as peças elas se estragam com mais facilidade por conta do atrito. Você vai tendo dificuldade de guardar e aí elas começam a se acumular e o atrito faz com que uma fibra se solte ou que desbote ou que não sei o quê. E a qualidade das peças ela vai sendo prejudicada também pelo volume de coisas. Então esse é um outro ponto. Ou então porque se amassa e você tem que passar mais e quanto mais vezes você passa uma peça, menor a vida útil dessa peça. Então, tem todos esses pontos pelos quais a gente tem que passar aqui para pensar quando a gente acha que, não, quanto mais possibilidades, melhor. Não é, a gente vai travar. O ser humano ele já faz muitas escolhas todos os dias, então a gente precisa ser objetiva nas nossas escolhas. E aí, o que isso acontece quando você tem muita coisa é que você acaba repetindo do mesmo jeito. Você repete aquelas roupas que estão lá na cadeira, que você talvez só guarde quando a cadeira tomba, ou se não é a sua cadeira, sei lá, se você tem uma esteira ou uma bicicleta ergométrica na sua casa, talvez seja esse o seu novo cabide, ou se você de fato tem um lugar ali para deixar as roupas respirarem depois que você usou, para voltar para o armário, ou quando elas vêm, né, já tão secas, você dobrou, tá passado, não sei o que, antes de guardar. Tem um monte de gente que sobrevive ali daquela cadeira de roupa, e a menos que aquele móvel, que pode ser a cadeira ou outra coisa, tombe a pilha, aquilo vai suprindo por vários dias e o armário acaba nem sendo aberto, ou seja, você já está
repetindo de todo jeito. A questão é como você está repetindo. O que você está repetindo está fazendo sentido para você? Então, a primeira coisa que eu acho que vale pensar aqui sobre o nosso tema de hoje é: mais opções de peças não significam mais opções de looks usáveis. E quando eu falo de usável, eu falo no sentido de fazer o filtro do seu estilo para determinar o que é usável de fato. Então, não adianta você ter um monte de coisa que não faz o menor sentido para você e para o que você quer. Olha lá a Patrícia falando, eu uso o mancebo. A Patrícia Cardoso, pois é. Andia, Lidiane, Catiúcia, Carolina, Daisy. Então, é super importante a gente ter isso em mente, assim, tipo, não adianta você ter um monte de coisa, você tá iludida achando que, não, eu tenho um monte de coisa que eu preciso ter opção. Isso, gente, eu tô usando o exemplo da roupa, mas vale para absolutamente tudo que você veste. Então, assim, sapato. Eu já tive clientes, assim, que dava para lotar a sala da casa da pessoa só com os sapatos que ela tinha, só com a variedade. E assim, tinha as coisas que ela não usava porque machucava, tinha coisas que ela não usava porque não tinham a ver com o estilo, tinha coisas que não tinham a ver com o estilo de vida dela, tinha coisas que tava repetido, tipo, 4, 5 sapatos pretos. Mas é que eu uso muito sapato preto, mas você tá usando todos? Não, eu só uso 1 ou 2. Esses outros 3 aqui, tipo, praticamente nunca foram usados, a sola tá lá intacta. Então é importante fazer o filtro. Ó, a Catícia falando, eu sou essa pessoa, vou comprando o que eu gosto, depois tá um acúmulo de coisas que eu não sei como usar e não tem que combinar. Olha só, Catícia, fica por aqui, porque temos muito o que conversar sobre isso. O primeiro ponto, então, hoje é abrir mão dessa ideia de que você precisa de quantidade de peças. Na verdade, você precisa de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, eu não tô falando só da qualidade no sentido de ser a melhor qualidade que essa peça pode pagar, que o seu bolso pode pagar, que é uma coisa sobre a qual eu sempre falo também, mas no sentido de qualidade de você ter um filtro, de saber por que aquela peça especificamente está no seu armário, por que você comprou aquela camiseta e não a que estava do lado dela. E aí tem um outro ponto pra gente pensar que é importante, que é uma coisa que eu quero que você tire dessa nossa conversa de hoje, é o seguinte: por que você deveria repetir as suas coisas? Só que repetir conscientemente, porque o seu estilo, ele mora justamente na repetição. Se a gente fizer um paralelo com outras áreas, como a escrita, como a música, como a pintura, como uma série de outras coisas, você consegue identificar o estilo de um autor, de um pintor, de um músico, porque existe essa repetição, o jeito como aquele meio ele é utilizado. Você pode não manjar muito de arte, mas se eu falar para você, pensa num quadro do Monet. Se você já viu um quadro do Monet na vida, pode ser que você pense naquele quadro especificamente, você não precisa saber o nome dos quadros ou a diferença entre os quadros, mas você já pensou ali naquele tipo de pincelada. Se eu falar da Frida Kahlo, também te vem uma imagem muito específica da Frida Kahlo, dos quadros da Frida Kahlo. Se eu falar, sei lá, Tarsila do Amaral, se eu falar Van Gogh, é uma repetição. Você, se teve um mínimo contato com a obra dessas pessoas que eu citei, você talvez lembre de um quadro e outra pessoa vai lembrar de outro, mas você sabe que aquele é o estilo da pessoa. Com o nosso armário, é a mesma coisa. O seu estilo, ele precisa se repetir. O seu estilo é justamente aquilo que se repete. São aqueles padrões. São as cores, são as modelagens, são jeitos de usar as peças. O que não quer dizer que todas as coisas precisam ser iguais, que você tem que ter o armário da Turma da Mônica. Não é repetir o look, é repetir a ideia, é repetir as informações principais dentro daquilo. É uma variação sobre alguns temas que para você são mais importantes, que são aquelas características suas que não mudam. Então, também é importante que a gente pense aqui, quando a gente fala de quantidade de peças, de ter muito ou de ter pouco, que não é ter pouca coisa e não é sair comprando aquilo que eu chamo de Ruth e Raquel, né? Que você compra lá uma blusa e você fala, essa blusa é super do meu estilo. E porque ela é super do meu estilo, eu vou levar preta, eu vou levar branca, eu vou levar verde, eu vou levar amarela, eu vou levar azul, eu vou levar rosa. Sempre tem uma que é a Rutinha, que é a gêmea boa, que é o motivo pelo qual você se apaixonou por aquela peça. E as outras são Raquel, é a gêmea má, é aquela que tenta aparecer, mas ela não é, porque talvez o seu padrão de estilo não more naquilo. O motivo que te fez comprar aquela blusa foi justamente o que mudou. Então sempre vai ter uma que você vai usar mais. Ter a repetição de peças iguais em cores diferentes não é sobre o que eu estou falando. O que eu estou falando é que tá tudo bem repetir características do seu estilo, porque o seu estilo de fato é uma repetição. Então é importante só entender quais são os elementos que se repete e aí você explora esses elementos nas combinações que você faz, nas peças que você compra, conseguindo ter variações de acordo com as suas necessidades. Por clima, por praticidade,
por objetivo de comunicação, enfim. Olha que bom, a Jaqueline falando, já foi essa pessoa acumuladora de roupas, ainda tenho um ou outro arrobo de compras, mas estou bem mais consciente, eu consigo parar na maioria das vezes, ótimo. Que bom, Carla, que você conseguiu perceber o que se repete no seu estilo, que bacana saber disso. É isso, é sempre olhar o que se repete, a gente deveria repetir conscientemente. Mas por que as pessoas falam que não pode repetir, né? Que elas têm aquele medo de, mas eu vou repetir a roupa, o que as pessoas vão falar e etc. Primeira coisa é que essa lógica da repetição, de você não poder repetir, ela vem de leis suntuárias muito antigas, que principalmente existiam na Europa e fazendo um recorte mais específico, mas na França, e salvo engano, acho que no Reino Unido tinha alguma coisa relacionada a isso também, que era para estimular a economia local. Quem participasse da corte francesa, pensando nesse exemplo específico que eu tenho em mente agora, foi em algum Luís, sinto muito, desculpa, mas eu não vou lembrar qual dos Luíses, em qual período, enfim, essas leis, elas tiveram algumas alterações, mas a mais forte foi em algum período de algum Luís. Quem participasse, então, precisava variar as roupas, porque se você a cada situação social varia a roupa, você tem que comprar tecido, você tem que mandar fazer no costureiro, o tecido, ele tem insumos, ele movimenta toda, né, uma coisa tanto da colheita da fibra que vai ser usada até tecer aquele negócio, fazer o fio. Então, assim, são muitas coisas que são movimentadas. Então, quando há uma repetição, há um estímulo, porque você tem que consumir mais para supostamente girar aquela economia. Só que, gente, isso já faz séculos. O público com o qual eu falo aqui é brasileiro, eventualmente português ou de algum outro lugar que seja lusófono. Não tem isso, não tem o menor sentido fazer isso, mas a gente continua carregando esse tipo de coisa. Hoje, inclusive, a gente precisa parar com essa lógica de simplesmente ter quantidade para supostamente girar a economia, porque a gente está matando também, a gente está matando as pessoas, a gente está matando os recursos naturais, o meio ambiente, a gente está se matando para trabalhar, para pagar coisas que a gente não precisa. Então, por viés algum, essa regra da repetição faz sentido, porque ela não mostra o nosso, de não repetir, né? Ela não mostra o nosso estilo, economicamente ela não é viável, em termos ambientais ela não é viável, em termos pessoais ela não é viável, porque toda vez que a gente consome algo, a gente está se deixando consumir também por aquilo. Então é importante a gente pensar muito sobre isso. E se a gente for até pensar nesse recorte, da corte, do não sei o que e tal, pensa aí, Kate Middleton. A Kate Middleton é uma das pessoas que, se eu abrir o Google agora e digitar Kate Middleton repete roupa, deixa eu abrir aqui, peraí. O primeiro resultado aqui da minha busca foi as vezes que Kate Middleton repetiu roupa, mas com certeza é mais. Quem tá no Insta, eu tô compartilhando tela aqui no YouTube. Então tá vendo? Repetição de roupa do verão, do inverno, mudando acessório. Às vezes nem fazendo uma mudança tão drástica, porque a maioria das coisas que a gente tá vendo aqui são vestidos de festa ou alguma coisa do gênero, e não dá para fazer uma alteração tão grande, até porque ela sofre várias regras que a corte britânica tem. Então, assim, ela tem até as limitações do que ela consegue fazer em relação às variações, coisa que você não temos que seguir, e ela tá lá, e ela tá repetindo, e ela tá de boa. E a gente tá falando de uma pessoa que tem recursos, e não são recursos só financeiros, é acesso àquilo. Outra pessoa que repete, a Meghan Markle, repete também, não tá mais, já saíram fora, já falaram que não vão voltar às obrigações oficiais, mas repete. A Anna Wintour é um exemplo também que eu adoro falar dela quando eu falo de repetição de roupa, porque a mulher é a editora da Vogue América, que é a revista de moda, ainda é a revista de moda mais importante do mundo. Ela tem acesso a absolutamente tudo. A Vogue por si só tem um acervo gigantesco. Ela tem acesso aos melhores criadores, né, mais famosos. Entre os mais famosos, os melhores. Não necessariamente ser famoso é ser bom, como a gente sabe, da mesma forma que não necessariamente uma peça cara é uma peça boa. Mas enfim, ela tem acesso, por isso. Reza a lenda que, além do salário dela, que não é baixo, a Vogue paga para ela uma mesada para ela gastar com roupas. E a mulher não muda nem o corte de cabelo dela há décadas. Aí vou eu, vai você, pessoas normais, que não tem esse acesso todo, ficar presa nessa ideia de que não pode repetir roupa, ai meu Deus, o que as pessoas vão falar, etc. Então, é importante a gente pensar nisso aqui. Por que a editora da revista de moda mais importante do mundo repete roupa, sendo que o trabalho dela é justamente vender a variação, é alimentar essa lógica de que a gente precisa sempre ampliar o nosso armário, trocar o guarda-roupa a cada estação e mudar a tendência, não sei o que lá, porque isso é o que acaba sustentando a moda, mas eu e você não podemos. Então, é super importante a gente pensar
sobre isso. E aí, tem uma outra questão também relacionada à repetição de roupa, que se a gente for parar para pensar, essa lógica, ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. Tem vários recortes, por exemplo, se eu não me engano, o Evaristo Costa chegou a fazer isso quando ele trabalhava no Jornal Hoje, ele passou não sei quanto tempo não trocando, acho que nem a gravata do terno dele era a mesma roupa e ninguém comentou nada. Só que se uma mulher repete e a âncora tem essa posição de visibilidade, pode ser que as pessoas comentem mais. É um recorte de gênero. Por quê? E não é que a gente repara nisso por maldade, mas é uma construção social. É algo que a gente precisa ficar vigilante, entender de onde vem, porque essas coisas acontecem e como a gente pode reproduzir isso ou não. Mas é uma forma de controle, porque se a gente precisa se preocupar com o nosso corpo, com ficar variando a nossa aparência, com ficar comprando roupa da moda, com estar sempre perfeitinha, montada e etc., como se estilo fosse sair sempre montada, isso não é ter estilo. A gente já falou sobre isso várias vezes, mas estilo não é sair toda montada, estilo é outra coisa. Então, você acaba se concentrando muito mais nisso, no que você tem que ser ou parecer, do que naquilo que realmente importa. E quando eu venho aqui e eu falo para você sobre a importância de olhar para o seu estilo, da importância de você cuidar do que você é, não é para você ter essa pressão extra, é justamente para que você entenda que é possível sim usar o seu estilo, trabalhar a sua imagem de forma que ela reflita o seu estilo, que ela represente quem você é e o que você precisa naquele momento, sem que aquilo te prive de se preocupar com coisas que são relevantes na sua vida. Porque não adianta nada o seu estilo, você sempre renovar o seu guarda-roupa, você ter um monte de opções, você ter um monte de peças, etc., se todos os seus recursos de tempo, de dinheiro e energia estão ali só concentrados nas roupas que você tem que comprar, na manutenção dessas roupas, na escolha que você faz, e aí você não tem tempo para de fato usar essas roupas, para de fato ir estudar alguma coisa que vai te fazer atingir algum cargo importante no seu trabalho, ou conquistar alguma coisa que você queira até por lazer, sei lá, fazer uma viagem que você tem vontade. Não, porque você tá tão concentrada nisso que empurram pra gente, que não pode repetir, então você tem que ter variação, então você tem que estar perfeito, etc, etc, que você não consegue viver com aquela aparência que você, né, que te demanda tanto para construir. Estilo a gente não constrói, a gente encontra. Então é super importante a gente ter isso em mente aqui. Tem uma questão de classe social, que já passou, já foi, de economia de mercado, tem um recorte de gênero também. E assim, aqui eu tô falando de exemplos, por exemplo, o Evaristo Costa, a Sandra Annenberg e tal, âncoras de jornais. No cotidiano, a maioria das pessoas não se importa tanto quanto a gente acha que elas se importam. Quando a gente fala também que imagem é uma forma de comunicação e o que a gente coloca pro mundo, as linhas, as cores, as formas, etc., aquilo vai ser processado e vai contribuir para a forma como a gente é percebido e como a gente se percebe, etc., é muito mais num nível inconsciente do que consciente. Quando você olha para um negócio e fala, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, isso é legal, isso aqui é cafona, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá, um monte de outras coisas já rolaram na sua cabeça para que você conseguisse fazer essa associação mais direta, mais objetiva e, de certa forma, mais simplista. Porque se você olhar para essas respostas, essas associações que às vezes a gente faz, e se perguntar, mas o que é bonito, o que é feio, o que é legal, o que é cafona, o que é não sei o quê, de onde veio isso, com base em quê, você vê que o processo não é esse. E que talvez nem seja exatamente aquela resposta que no primeiro momento você está pensando. Então, é importante que a gente tenha isso aqui em mente quando a gente fala sobre estilo, sobre quantidade, sobre repetição, sobre se preocupar com a nossa aparência. Deixa eu ver aqui, eu amo All Star, comprei branco, preto e vermelho. O vermelho tá com 2 anos sem uso. Pois é. E aí você poderia ter comprado um outro tênis que fazia muito mais sentido para você, ou um outro sapato, ou uma outra peça de roupa, ou nem comprado. Simplesmente direcionado isso para investir naqueles momentos que você gostaria de usar esse All Star que você comprou. Então é sobre isso que eu tô falando, é de você não deixar de usar aquilo que você gosta. Não é do tipo, então eu não vou ligar para minha aparência. Não, gente, somos seres sociais, não dá para você escapar desse mecanismo. A gente se comunica também pelo que, né, a gente vê no outro, a gente faz essas associações. Ninguém tá sozinho no mundo. A questão é o filtro. Até que ponto isso faz sentido para você e até que ponto você tá usando essa informação de um jeito distorcido, porque o que passam pra gente sobre a nossa preocupação com a nossa aparência é distorcido e tá te prejudicando. Então, o mais importante é fazer esse filtro. Ó, Ana falando, também é All Star, mas eu só uso branco. Uma vez tentei de outra cor, percebi que a minha paixão é o branco. Pois é, porque talvez
O All-Star em si, ele não é um elemento de estilo. Alguma coisa ali pode ser um dos seus elementos e o branco pode ser que seja alguma outra coisa. E o branco no calçado ou o branco no tênis, enfim. É uma série de informações que você pode investigar com carinho e tirar dali. Mas, Érica, e a história do enjoo? Tem um vestido intencional que tá gravado, ou o estilo livre, que eu falo sobre enjoo? Você dá uma olhada no canal? Eu não lembro se essa live ficou gravada. Porque eu já falei até sobre esse assunto do enjoo aqui. Primeiro que se você tá enjoando de um negócio, talvez aquilo não seja do seu estilo. Mas, talvez você esteja enjoando, não porque não é do seu estilo, sim porque você tá sempre repetindo não só a peça, mas o jeito de usar essa peça. Então você pode mudar um acessório, que é o mais simples de todos os jeitos de você fazer isso. Você pode mudar uma parte de cima. Quando eu falo uma parte de cima, é tanto do tipo se é uma saia, uma blusa, uma calça, um shorts, de você se estimular a usar aquilo de jeitos diferentes, não sempre com a mesma camiseta, ou com a mesma camisa, ou com a mesma blusa de alcinha, ou whatever, mas que você procure mais possibilidades dentro do seu armário. Mas também quando a gente tá falando de sobreposições, o que vem em cima daquela peça que você tá usando, ou por cima do que aquela peça tá ali. Então brincar com camadas é super importante. Ah, não tá salva, essa não ficou salva no canal, pode ser que outra hora então eu faça outro conteúdo aqui falando dessa questão do enjoo. Obrigada, Mê. Mas você vai brincando com camadas. E quando eu falo de brincar com camadas, não é só camada de frio, porque muita gente fala, mas eu moro num lugar quente, eu vou usar blazer, eu vou usar não sei o quê, ou até o colete me esquenta. Quando a gente fala de sobreposição, não é só disso. Pode ser o top que você usa por baixo daquela blusa. Pode ser o sutiã de aparecer uma alça ou de aparecer a renda. Pode ser uma série de coisas. Pode ser um lenço amarrado na cintura em vez de o pescoço, porque aí no pescoço ele esquentaria e na cintura ele só vai marcar aquele detalhe no seu look. Pode ser o colar que você usa também compondo alguma coisa e criando uma espécie de camada. E aí tem um outro ponto que é, você pode mudar o design ou a função da sua peça. Então, sei lá, transformar uma blusa em saia, uma saia em blusa, colocar um broche no decote, enfim. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou abrir o meu Pinterest pra gente pensar então em algumas possibilidades. Bom, quem me acompanha vai lembrar de uma peça 30 looks que eu fiz aquelas rodadas anos atrás e basicamente a lógica é aquela. Você não precisa fazer 30 com uma mesma peça, embora super dê, mas pensar em mais variações. Deixa eu só pegar uma imagem aqui. Tá, vou pegar a primeira imagem que apareceu na minha frente. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem lá um conjunto tipo... Opa! Tá certo. Dessa menina aqui. Ela tá com uma blusa, uma calça e um paletó. Aqui é tudo da mesma cor, mas ela pode trocar essa blusa, ela pode tirar esse paletó, ela pode trocar essa calça, trocar a calça por outra calça, trocar a calça por um shorts, trocar a calça por uma saia, trocar a calça por um blazer. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui é mais ou menos a mesma lógica do terninho branco, só que usado com uma outra peça. Ah, mas eu não uso esse tipo de peça. Não é sobre esse tipo de peça. Não é sobre a peça coringa. Mas é sobre você olhar além do seu armário e ver as possibilidades. Primeiro porque sim, tem muito mais opção aí que você não tá vendo. E também porque tem peças no seu guarda-roupa que você nem lembra que você tem justamente por conta do excesso de quantidade, da correria do dia a dia, enfim. Então você pode pensar em várias possibilidades aqui. Se você for pesquisar, quer ver? Deixa eu lembrar um termo. Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio. Se você digitar de uma peça que você gosta muito, jeitos diferentes de usar um cardigan, você vai ver não só possibilidades de coordenação para você pensar, de cores, do que quer que seja, mas você vai ver, por exemplo, o cardigan usado como blusa, o cardigan usado para trás, alguma amarração diferente, ou usar aquilo de ponta cabeça. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero. Ó, aqui, por exemplo, ela pegou o cardigan e ela cruzou. Ela praticamente criou uma peça nova do guarda-roupa dela quando talvez ela só usasse isso aqui aberto, aquela sobreposição básica que a gente sempre vê. Ela poderia ter um broche aqui no meio desse cardigan, ou uma pregadeira. Várias portuguesas, e já mudar a cara do cardigan por isso. E aí, se esse broche tivesse um brilho, ou se ele fosse, sei lá, um alfinetão, ou se ele fosse de alguma coisa mais lúdica ou mais inusitada, tipo, acho que eu ainda tenho um que é uma Harley Davidson. Então, assim, isso já muda a forma como aquilo é percebido. Às vezes é um detalhe tão simples quanto isso. Dá para fazer o truque da amarração. Então, você ir pensando nessas funções da sua peça, do tipo, tem alguma coisa que eu consigo fazer aqui? Essa blusa que eu tô usando hoje, por exemplo, ela tem esse decote aqui, que hoje eu coloquei e deu, tá bom. Mas eu poderia brincar com o decote, eu poderia colocar um broche aqui, por exemplo. Ou colocar um broche aqui, ou colocar atrás. Eu poderia fazer alguma coisa, ou mesmo porque ela vem com uma manga meio morcego, fazer algum detalhe aqui,
algum que a gente chama de truque de styling para mudar o caimento dessa blusa. Eu posso amarrar ela embaixo e mudar o efeito dessa blusa no meu look. Então, além da gente pensar em possibilidades de coordenação, que uma coisa que eu sempre sugiro para quem sente que está enjoando é pular a primeira opção de look com aquela peça que você pensou. Pensa também, tem alguma dobrinha que eu possa fazer aqui? Tem algum jeito diferente de usar? Tem algum acessório que eu possa trazer para mudar a função dessa peça de alguma forma? Tem um vídeo super antigo no meu canal, que sou eu com a Flávia Ferrari, e a Flávia Ferrari tinha uma blusa lá que estava quase saindo do guarda-roupa dela quando a gente fez a consultoria dela, e a gente transformou aquela blusa em saia, sem costura nem nada, só pensando no jeito de usar, e aquilo rendeu vários looks. Então, às vezes é um negócio tão simples quanto isso. E quando eu falo de sobreposição para baixo, por exemplo, você pode pensar se tem alguma peça que, sei lá, é muito decotada ou muito transparente, e você sempre usa com algo embaixo dela, será que dá para você fazer dessa forma? Ou se a gente estiver mudando, né, o que você está usando por baixo, em vez de usar sempre o mesmo top? Ou quando a gente fala, por exemplo, dessa coisa de mudar a função. Você tem um vestido que é tipo chemise, que é todo de abotoamento. Ele pode ser usado aberto por cima de uma roupa? Ou ele pode usar fechado mesmo, só que com uma blusa por baixo e você desabotou um pouquinho? Dá para você colocar uma saia por baixo desse vestido, criando uma espécie de barrado? Então você tem muitas possibilidades. Você pode pegar um vestido sem manga que é todo abotoado e usar ele como colete, por exemplo. Ou usar com alguma coisa por baixo só num pedaço, ou usar... Sabe, você tem infinitas possibilidades ali para pensar sem enjoar da peça, mas a questão é que a gente não pensa além daquilo que a gente já está condicionado a fazer. Então, sim, você vai ter que ter um esforço maior para reconhecer o seu armário, que estão ali, entender o que faz sentido, quais são os seus padrões, como aquilo pode ser usado, por que cada peça está fora do seu padrão, e pensar sobre isso. O mesmo vale, por exemplo, para uma peça que muita gente tem dificuldade de criar variações, porque de fato é mais difícil você criar variação com isso, que nem a gente até estava vendo as imagens da Kate Middleton, que é a roupa de festa. Só que, gente, roupa de festa é uma coisa que envolve tecidos mais nobres, geralmente bordado, que é um negócio mais difícil de fazer. Se for um bordado bom, feito à mão, vai ser mais caro, consequentemente. É um trabalho mais rico, não faz nem sentido que a gente não possa repetir uma roupa de festa. Mas ainda assim, né, é onde eu acho que até pega mais do que as roupas do dia a dia, o medo das pessoas repetirem, porque aí eu vou sempre nas festas da minha família com essa roupa. O seu irmão, o seu pai, os seus primos, o seu parceiro, eles repetem a roupa ou eles compram um terno diferente para cada festa? Então a gente já começa a pensar daí que tem a questão de gênero sobre a qual a gente tinha falado antes. Outra coisa que a gente pode parar para pensar você pode, nessa lógica de mudar um pouco a função, brincar com os acessórios. Então, por exemplo, você pode colocar alguma sobreposição no vestido de festa. Pode ser um jeito diferente de amarrar um lenço, um chale, alguma coisa ali, e brincar com o decote disso, brincar com o caimento da ponta, com mistura de cor, de textura e etc. Não só mudando brinco, mudando bolsa, mudando um broche, mudando um sapato e etc. Você pode ter um pouco de variação aqui. Em vez de vestidos, você pode escolher blusas e partes de baixo, saias mais longas ou saias mais elaboradas. E aí, nesse caso, o segredo para você fazer isso sem que pareça informal demais é você escolher peças que, de fato, tenham um tecido um pouco mais arrumado, um pouco mais nobre, e os acessórios e o acabamento que você dá para aquilo. Porque, assim, existe um nível de formalidade que, se você for olhar para a etiqueta social, ainda dizem que nesse nível de formalidade, gala, rigor e etc., que tem que ser vestido. Não pode ser saia e blusa, que a formalidade ali pede um vestido muito mais elaborado e etc. A esmagadora maioria das pessoas não frequenta festas que tenham esse tanto de formalidade, em que supostamente você só pode ir de vestido. Começa daí. Segundo ponto, essa é a típica regra que não tem o menor sentido e que mesmo nessas situações tem quem fure. Então você pode procurar, por exemplo, o tapete vermelho do Oscar é um lugar que supostamente teria esse tipo de regra. E vira e mexe tem alguém que vai lá e rompe aquilo. Eu não me lembro agora se foi de um Oscar ou se foi de alguma outra premiação de tapete vermelho, mas um dos looks mais icônicos de tapete vermelho foi quando a Sharon Stone foi com uma saia preta e longa tal, e ela pegou uma camisa da Gap, que virou até uma
uma ação na época e não sei o que ela falou, que ela pegou a camisa do marido, usou, e daí, enfim, aquilo bombou. É um dos looks mais icônicos de tapete vermelho até hoje. No Oscar de 1996. Nossa, faz tempo isso, hein? Meu Deus. É quase 2 décadas depois, 15 anos depois, esse ainda é um look memorável e ele estava contra a regra. Então, assim, você pode, quando você vai investir nesse tipo de peça, ter a variação. O que me leva a uma pergunta sobre a qual a gente até conversou no Insta uns tempos atrás, porque me mandaram na caixinha, e eu achei super interessante parar para pensar, que é, tá, mas roupa de festa é melhor que eu compre ou é melhor que eu alugue para ter variação? Depende, porque se você realmente ama aquela festa, aquela roupa de festa, se você frequenta várias festas e você está confortável com a repetição ou consegue encontrar variações dentro da limitação que esse tipo de roupa talvez te traga, e você se sente bem fazendo essa repetição, não tem problema nenhum. Então, ok comprar, mas assim, tem que fazer sentido na sua vida, aquele é um investimento que vai se justificar. Se você não tem tantas festas para ir, ou você tem muitas festas da mesma turma para ir, você se sente desconfortável repetindo, e enfim, tem essa questão, é uma coisa da qual você não consegue se livrar dessa ideia, pelo menos na festa, talvez seja melhor alugar. Então é sempre olhar para sua realidade, como você se sente em relação a isso. Ou então, às vezes você até tem algumas roupas de festa que você mesmo, tipo, puta, o tecido tá bom, mas eu não quero repetir porque já deu, já foi. Se a peça tá boa, você não quer desapegar daquela peça porque é uma peça que você gosta, você só deu uma cansada dela, ou, enfim, os elementos que te fizeram, os seus elementos de estilo estão ali, os elementos que te fizeram comprar. Então ali você pode, inclusive, pensar em transformar aquilo de alguma forma. Você pode mudar decote, você pode tirar ou colocar manga, você pode separar a parte de cima da parte de baixo, aí ter mais opções para coisas de festa, ganhando uma nova, né, tipo, você ficar com blusa e saia, e aí a saia você combina com mais blusas, e a blusa você combina com mais saias, enfim, você tem possibilidades novas quando você reforma aquilo, em vez de simplesmente mandar embora. Então, considera isso depois. Em vez de simplesmente, comprei, enjoei, desapeguei, vendi, doei, fiz alguma coisa. Não, mas dá para transformar ali, se aquilo tem um elemento de estilo que é seu, e se você transformar, você consegue preservar, porque é super importante. Rob falando, de tanto abrir o guarda-roupa e ver a estampa sem usar, acaba enjoando. Aí a gente entra nessa história. Você tá vendo e não tá usando. Então, talvez essa não seja a sua estampa, porque a estampa também tem padrão de estilo. Não é qualquer estampa. É a estampa que tenha os seus padrões. E é isso que precisa ser filtrado. Nas palavras de Júlio, se você não comprar, o desconto ainda é maior. Eu descobri muito que eu não sou a pessoa do... Eu descobri que não sou muito a pessoa da sobreposição do calor. Então, para ter um look um pouco mais interessante, eu invisto de blusas, em blusas que tem algo diferente nas mangas. É um padrão, que é o que eu sempre falo. Acessório pode criar uma variação nos seus looks? Pode. Acessório é uma categoria? Na verdade, nem categoria, é um tipo, né? Porque dentro do tipo acessório, você tem as categorias. Brinco, colar, anel e etc, etc. Ainda assim, não quer dizer que você tenha que ter. Eu já atendi clientes que a maioria dos looks funcionavam melhor sem acessório do que com acessório, ainda que existissem os elementos dos acessórios dela. Então, eu só vou dando ideias. Não quer dizer que se você transformar uma blusa em saia, vai obrigatoriamente ficar bom. Temos inúmeras possibilidades de blusa, inúmeras possibilidades de materiais, de estampas, de jeito de combinar, de jeito de fazer isso, e tem também a questão do seu estilo. É importante fazer o filtro. Só tô expondo ideias aqui para você pensar. A mesma coisa que eu falei, se você jogar lá no Pinterest uma peça que você tem, que você acha que você pode variar mais, você vai ver várias ideias. Isso vai te ajudar. Não quer dizer que você tem que fazer todas as ideias. Quer dizer que você ainda vai ter que aplicar o filtro do seu estilo, mas que isso vai te ajudar a pensar além daquilo que você olha todo dia, achando que funciona ou não. Uma sobreposição que eu adoro usar, a camisa masculina com kimono. De novo, aqui são categorias, você tem inúmeras coisas. Kimono, por exemplo, você pode usar fechado, aberto, com cinto, com amarração, colocando... como kimono, entendi com kimono. Desculpa, Patrícia. Usar a camisa masculina como kimono super rola, mas aí essa lógica que eu tava falando, que você pode usar aberta, você pode usar com amarração, fechada, brincar com os botões para criar, enfim, você tem muita coisa aqui, só com uma peça que dá para pensar. Érica, um casamento comum em que a festa acontece à noite, não é deselegante usar saia e blusa? O que seria um casamento comum? De que região a gente tá falando? De que época do ano a gente tá falando? O que os noivos desejam? Porque, gente, eu já fui em casamento que o noivo tava de fraque e tinha convidado de macacão de viscolaicra. E era, assim, não era formal, era num lugar aberto, meio tipo um buffet lá, abertão, meio rústico e não sei o quê. Então, o que é um casamento comum? Nem todos os casamentos são iguais, e principalmente agora nessa história de, o Pinterest, a pessoa vai lá no Pinterest, se você digitar casamento no Pinterest, você vai ver
todas as referências e mais um pouco de nível de formalidade, de uma série de coisas que varia. Então não existe um tipo de casamento, não existe um casamento comum, existe o nível de formalidade daquele casamento. E a noite, de fato, ela costuma trazer um pouco mais de formalidade para a história, mas mesmo assim depende do casamento. A mesma coisa que se a gente falar, casamento de dia. Casamento de dia costuma ser menos formal do que casamento de noite, mas se for um casamento, né, num puto espaço, com, sabe, assim, aquelas decorações, megalo, não sei o quê, a noiva com vestido, com cauda, já não é mais um casamento de dia comum, então é sempre importante olhar no detalhe. Eu amo tapete vermelho em que as atrizes usam macacão ou terninho, total, que era uma coisa que a gente não veria nesses eventos e várias usam. Fora que assim, a gente só usa as coisas que a gente usa porque alguém olhou pra regra e falou, vou comprar essa encrenca aqui. Sempre falo sobre isso, não quer dizer que tem que ser você ou que tem que ser eu, mas tem que saber de onde vem as coisas para fazer a sua escolha. Tenho muita calça jeans que eu não uso, esse ano decidi fazer um rodízio forçado entre elas, identificar o que é de errado com as que não uso para não comprar errado novamente, ótimo. Não gosto de acessório, basicamente nenhum brinco, só consigo usar de ouro porque me dá alergia, mesmo assim não gosto. Fico decepcionada com informações na internet que basicamente obrigam a usar. Gente, tudo que for obrigatório, coringa, etc., desconfiem. Eu sou a louca da maquiagem, mas acessório eu detesto. Eu sempre falo que maquiagem é meu acessório. Pois é, maquiagem pode contar assim também. Especialmente porque você tem N formas de brincar com as cores, com jeitos de usar. Eu tento variar as formas de uso, mas eu acho que fica com cara de gambiarra. Então, de novo, é o que eu falei aqui. Não é simplesmente olhar e falar, dá para eu fazer esse negócio. É entender por que aquele negócio faz sentido para você. Que nem eu falei, eu posso pegar essa blusa e colocar um broche e mudar o decote. Se eu fizer esse decote, para mim vai ter cara de gambiarra, porque não tem muito a ver comigo colocar o detalhe aqui. Mas tem uma coisa que vira e mexe, eu faço até faz um tempo que eu não faço, mas que eu fazia bastante, e se você pegar vídeo antigo, você vai encontrar algum, que é fazer o decote diagonal. Mas por quê? Porque tem uma linha que é criada. E aí o broche que eu escolho, o broche que eu tenho, que tá filtrado, etc., também vai dizer alguma coisa. Porque entre, por exemplo, eu colocar um camafeuzão todo tradicional, não sei o que lá, e colocar um broche que eu tenho que é mais geométrico, ou que tem alguma coisa um pouco mais lúdica ou mais inusitada, mensagens diferentes. Um não tem nada a ver comigo, o outro tem o filtro do meu padrão. Então fica com cara de gambiarra quando não tem nada a ver com você. Por isso que eu falo, o seu estilo é o filtro principal. Sem entender as suas repetições fica muito mais difícil, e é por isso que a gente compra mais do que a gente precisa. Porque a gente pensa que tem que ter a variação, mas a gente não pensa, mas o que exatamente precisa estar presente? Porque a variação pela variação pode não ficar com cara de gambiarra, mas você continuar insatisfeita mesmo assim. Então é importante pensar sobre isso. Bom, muito bem, meninas. Recomendo que vocês exercitem o olhar para o que está parado no guarda-roupa, primeiro entendendo se tem o seu elemento de estilo ou não. O seu elemento, assim, os seus elementos, né? Pode ser uma linha que tem que se apresentar, porque aí você se identifica naquilo, ou pode ser um jeito de usar a cor, pode ser um material, pode ser como as informações precisam interagir. Então, reconhecer os seus elementos e variar dentro desse jogo de elementos, porque quando você entende o elemento, fica muito mais fácil de trazer a variação. Olha lá, essa semana eu fiz uma limpa nos meus acessórios e fiquei só com os que eu realmente gosto de usar. Percebi que os meus acessórios oficiais são todos de cabelo, faixa, pente, presilha, tiara. Mesmo assim, faixa, pente, presilha e tiara são categorias, dá para fazer o filtro dentro disso, mas só de você entender que o que você de fato usa tá mais relacionado com a cabeça do que com o resto, já faz uma diferença enorme, Jaqueline, muito bom. Muito bem, meninas! Quem tá no Liberte, a gente se fala daqui a pouco no nosso plantão /consultoria coletiva. E quem tá aqui no YouTube e no Insta, a gente se fala pelas redes aí durante a semana. E quarta-feira temos live de novo às 5 horas da tarde do horário de Brasília. Vejo vocês lá. Um beijo!